TSE responde a questionamentos da defesa sobre o sistema eleitoral. Petrobras anuncia reajuste e diesel ficará mais caro a partir de amanhã. E você vai ver também. Sequestros relâmpago crescem mais de 35% em São Paulo com a chegada do Pix. Vladimir Putin declara que a invasão à Ucrânia foi necessária e provocada pelo Ocidente. Embaixador russo é atacado com tinta vermelha por manifestantes na Polônia. Diamante branco estimado em 30 milhões de dólares será leiloado na Suíça. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o ministro Edson Fachin respondeu nesta segunda-feira às recomendações do Ministério da Defesa para o sistema eleitoral. Fachin afirmou que a Justiça Eleitoral tem assegurado eleições íntegras e descartou a existência de sala escura de apuração de votos. O presidente Fachin afirmou que o tribunal manterá sua firme atuação voltada a garantir paz e segurança nas eleições e a aprimorar o processo eleitoral. Entre os principais temas apresentados ao TSE pelo Ministério da Defesa estão o nível de confiança do teste de integridade realizado em urnas eletrônicas de todo o Brasil, o processo de amostragem para a seleção de urnas que compõem o teste, fiscalização e auditoria. O tribunal alegou que nunca foi constatada qualquer anormalidade nos testes já realizados. Além disso, o órgão garantiu a transparência na totalização dos votos e explicou que os votos digitados na urna eletrônica são automaticamente computados e podem ser contabilizados em qualquer lugar do Brasil. Reforçou também que o tribunal já realiza auditoria interna independente e auditoria externa aplicada pelo Tribunal de Contas da União. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, havia pedido ao ministro Edson Fachin que as informações da Comissão de Transparência das Eleições fossem centralizadas no gabinete do general. A comissão foi criada pelo TSE em setembro do ano passado para discutir medidas para ampliar a transparência e a segurança das eleições. Também participam representantes da sociedade civil, de universidades e do Congresso. As Forças Armadas integram o órgão e têm como representante o general Heber Garcia Portela. O ministro Paulo Guedes afirmou hoje que o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, é um tributo contra a indústria brasileira. Guedes participou do lançamento do Monitor de Investimentos, plataforma desenvolvida com apoio financeiro do governo britânico. O IPI incide sobre os produtos industrializados e o tributo é repassado ao consumidor. A variação pode ocorrer de 0% a 300%, dependendo do produto. Durante a coletiva, o ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil está se colocando como uma nova fronteira de investimentos disponíveis. Estamos construindo esse terceiro pilar junto com a OCDE e tudo isso cria uma oportunidade ímpar, histórica, e nós não podemos perder tempo, é urgente, de acesso do Brasil à OCDE, justamente para fazer os sistemas tributários convergirem. Tem nos ajudado tanto os britânicos nisso, exatamente por essa emergência e urgência. Emergência do problema e urgência na solução desse problema. A declaração do ministro ocorre após Alexandre de Moraes, do STF, suspender provisoriamente a redução do IPI para produtos de todo o país, que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. O objetivo é estimular a indústria e a economia que vem sofrendo com o baixo crescimento, a inflação e o desemprego. Guedes também defendeu a tributação sobre os super-ricos e a desoneração às empresas, o chamado Programa de Crescimento Verde do governo. Durante o evento, o ministro disse ainda que investimentos privados são melhores e que a plataforma lançada vai contabilizar o setor econômico. Segundo ele, a perda de salário mínimo está relacionada à pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia. Na plataforma, lançada em parceria com o Banco Interamericano e apoio do Reino Unido, ficarão disponíveis os dados e projeções sobre a economia brasileira e os planos de desenvolvimento para os setores como de infraestrutura, energia, conectividade e saneamento. E olha só, a Petrobras anunciou um aumento de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras. A medida pode impactar no preço das verduras, dos legumes e do frete.
A partir desta terça-feira, o diesel passa a custar R$ 4,91 e não mais R$ 4,51 por litro. O reajuste anunciado pela estatal para as distribuidoras chega a 40 centavos por litro. Segundo a Petrobras, o combustível não sofria reajuste há 60 dias, desde 11 de março. E a empresa justificou a nova alta, citando o balanço global impactado de diesel, com uma redução de oferta em relação à demanda e os estoques globais abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos nas principais regiões fornecedoras. Os principais focos de pressão estão no preço do frete, dos alimentos perecíveis, como verduras e legumes, e de alguns segmentos da indústria. Isso deve significar, na prática, preços mais altos para os próximos meses. Ainda não se sabe o impacto total, que vai depender da capacidade das empresas absorverem parte da disparada dos combustíveis. Na semana passada, o preço da gasolina subiu pela 4ª semana seguida e voltou a marcar um novo recorde nos postos de combustíveis do país, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Petrobras afirmou que o valor da gasolina e do gás de cozinha foram mantidos. E vamos agora aos destaques internacionais. O presidente russo Vladimir Putin acusou o Ocidente pela guerra na Ucrânia, no dia em que o país comemora a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, o chefe do Conselho Europeu fez uma visita surpresa à Ucrânia e prometeu mais ajuda ao país. O poderio militar saiu às ruas para impressionar e intimidar. Fileiras de soldados em sintonia, tanques e lançadores de mísseis tomaram a Praça Vermelha de Moscou, enquanto a plateia observava atenta cada detalhe. Vladimir Putin aproveitou a atenção do mundo, fez um discurso longo e focou no presente. Não na vitória soviética contra os nazistas há mais de 70 anos. Nestes dias, vocês lutam por nossas crianças no Donbass, pela segurança da terra-mãe Rússia. Uma ameaça inaceitável à nossa segurança foi sistematicamente criada, principalmente direcionada às nossas fronteiras. O líder russo acabou repetindo os mesmos argumentos usados até agora para justificar a invasão. Disse que a sua operação militar foi a decisão certa e que a Rússia agiu de forma preventiva para se proteger de um ataque da OTAN contra a Crimeia. O ministro da Defesa do Reino Unido rebateu o que chamou de acusações sem fundamento. Disse que o conflito na Ucrânia desonra o passado e o presente das Forças Armadas russas. O presidente Volodymyr Zelensky também marcou a data com um vídeo gravado pelas ruas de Kiev. Disse que em breve a Ucrânia vai ter 2 dias da vitória para comemorar. Segundo ele, a Ucrânia luta contra um agressor que repete os mesmos crimes bárbaros do regime nazista. Ainda nesta segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez uma visita surpresa à cidade ucraniana de Odessa. Em meio a ataques com mísseis, ele afirmou que Moscou não vai conseguir executar a liberdade de Kiev e prometeu que Bruxelas vai apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. E ainda falando sobre o assunto, em protesto contra a guerra na Ucrânia, manifestantes jogaram tinta vermelha em um embaixador russo na Polônia. O embaixador russo na Polônia foi atingido com uma substância vermelha por ativistas pró-Ucrânia em Varsóvia nesta segunda-feira, quando tentava depositar uma coroa de flores para marcar o dia da vitória sobre os nazistas, comemorado todo 9 de maio. Com gritos de fascista e bandeiras ucranianas, os ativistas bloquearam a passagem do embaixador enquanto ele se encaminhava ao mausoléu, impedindo que ele depositasse a coroa de flores. A embaixada russa tinha planejado a cerimônia, mas cancelou depois de uma resposta negativa da administração local. O embaixador, no entanto, apareceu mesmo assim. E você vai ver ainda nesta edição, sequestros relâmpago crescem mais de 35% em São Paulo com a chegada do Pix. E ainda, diamante branco estimado em 30 milhões de dólares será leiloado na Suíça. Nós voltamos em instantes. Até já!
Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações do estado com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Neste fim de semana, uma tragédia aconteceu num restaurante de fast food aqui no Rio de Janeiro. E a polícia já identificou o homem que atirou no atendente. A Polícia Civil do Rio já sabe quem atirou no atendente do restaurante McDonald's, Matheus Domingues Carvalho. Contudo, o nome do suspeito não foi divulgado. Segundo as investigações, o cliente entrou num drive-thru com um Mercedes e o homem fez um pedido. Mas só no fim do atendimento disse que tinha direito à redução no preço por conta de um cupom de desconto. Matheus, o atendente, explicou que a informação precisava ser dada no início da compra. E, insatisfeito, o cliente saiu do carro, quebrou a proteção de acrílico e agrediu Matheus. Depois, entrou na loja e atirou no funcionário. Matheus, de 21 anos, passou por uma cirurgia e foi extubado. E o caso foi investigado pela 32ª Delegacia, que já ouviram os depoimentos dos funcionários e analisam as imagens das câmeras de segurança da região. Em nota, o McDonald's afirmou lamentar profundamente o que aconteceu. E a crise dos rodoviários ainda não acabou. O sindicato da categoria realizou uma assembleia para discutir as requisições dos profissionais. Hoje foi dia de nova audiência de conciliação entre o Rio Ônibus e a Prefeitura. E uma possível discussão sobre a paralisação dos rodoviários. De acordo com o presidente do sindicato, Sebastião José da Silva, o movimento será articulado porque não houve nenhuma proposta apresentada por partes das empresas de ônibus aos pedidos dos trabalhadores. Eles pedem reajuste salarial, de cesta básica e outros benefícios. E os resultados desta assembleia ainda não foram divulgados. E uma operação policial em Itaboraí apreendem drogas em carro de jogador do Fluminense. Neste fim de semana, os policiais militares da Operação Itaboraí Presente, na região metropolitana do Rio, prenderam 2 homens e apreenderam 10 gramas de maconha no carro que pertence ao atacante do Fluminense, John Kennedy. E no carro só estavam Breno Faria Alon e o Wallace Luiz Veiga de Aquino. Além das drogas, o motorista também não tinha habilitação. Ambos ligaram para John Kennedy, que não estava no automóvel no momento da prisão. Ele foi até a 71ª Delegacia em Itaboraí, onde o caso foi registrado. Breno e Wallace foram autuados por transporte de drogas e John Kennedy por entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, cuja pena de detenção pode ser de 6 meses a 1 ano ou multa. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson Nascimento, pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira em meio à disparada internacional da moeda norte-americana diante da possibilidade de novas altas nos juros dos Estados Unidos e temores de uma desaceleração da economia global. A moeda norte-americana subiu 1,56% e encerrou o dia cotada a R$ 5,154 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em nova queda hoje e perdeu os ganhos acumulados em 2022. O clima no pregão seguiu o pessimismo da semana passada e de mercados internacionais. O índice terminou o dia com um recuo de 1,79% a 103.250 pontos. É a pior pontuação desde o dia 10 de janeiro. E olha só, Juliana, o Pix caiu mesmo no gosto popular, não é isso? É isso mesmo, Maria. E na última sexta-feira, o sistema de pagamento bateu um novo recorde de transações diárias. Foram mais de 73 milhões de transferências. Mas, junto com as vantagens o Pix também trouxe problemas. O maior deles foi o aumento da criminalidade. A média mensal de sequestros relâmpagos cresceu mais de 35% aqui em São Paulo, após a criação do sistema de transferências. O Pix começou a funcionar em novembro de 2020 e teve imensa adesão, revolucionando o sistema de pagamentos no Brasil. Mas o efeito colateral foi o aumento da criminalidade. Entre janeiro e outubro de 2020, antes do mecanismo de transferências entrar em vigor,
foram registrados 661 casos de sequestro relâmpago em São Paulo, o que dá uma média de 66 ocorrências por mês. Nos 10 primeiros meses de 2021, esse número subiu para 895 registros, média de 89 crimes mensais. O aumento foi de 35,4%. A chegada da plataforma de pagamentos é apontada por especialistas como a maior causa por trás do aumento nas estatísticas. Antes, os criminosos tinham que ir até um caixa eletrônico para fazer o saque do dinheiro. Agora, o roubo pode ser feito em qualquer lugar, usando apenas o celular da vítima. Muitos dos crimes são praticados por quadrilhas especializadas, geralmente formadas por poucos integrantes e que usam contas laranjas para distribuir o dinheiro. Para evitar golpes do tipo, a primeira recomendação dos especialistas é que os clientes sempre estabeleçam limite de transferência e de horário. As autoridades também aconselham que motoristas e pedestres não fiquem parados nas ruas com o celular e nem mostrem vulnerabilidade aos sequestradores. A Federação Nacional de Bancos, a FEBRABAN, por sua vez, orienta que, em caso de roubo, o cliente deve notificar imediatamente o banco para que adote medidas de segurança. E você de casa já ouviu falar em aluguel de celular? Pois é, o serviço já existe há algum tempo aqui no Brasil, Ju, mas ainda gera dúvidas aos consumidores. É isso mesmo. E o que vale mais a pena? Comprar ou alugar o aparelho? Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Hoje em dia dá para alugar quase tudo e há alguns anos o celular também entrou na jogada. Um serviço que vem se popularizando entre os brasileiros, segundo o CEO de uma das empresas pioneiras no segmento aqui no país. Mas ao invés de aluguel, ele prefere o termo assinatura. O aluguel, ele culturalmente, ele acaba remetendo a coisas que são temporárias, enquanto a assinatura, apesar de ela ser uma coisa que tem a flexibilidade, né, de você poder estar assinando hoje, se você cansar, não estar assinando mais amanhã, ou você está assinando uma coisa hoje, amanhã você troca, você está assinando outra, né, ela está com você o tempo inteiro. A empresa fundada pelo Cadu tem atualmente cerca de 6 mil assinantes, mas ele conta que há aproximadamente 500 mil pessoas registradas na startup, ou seja, pessoas interessadas em contratar o serviço. E segundo ele, a expectativa da empresa é de chegar a cerca de 30 mil assinaturas até o final deste ano. Esses números demonstram o crescimento desse mercado no Brasil. Como a nossa base de clientes cresce muito rápido, acaba que a gente sempre tem que comprar celular, né? A gente sempre está comprando mais celular do que a gente tem no nosso estoque. Então, a gente tem como maioria os novos. Mas a gente também trabalha com os seminovos, né? Que são os celulares que eles retornam, eles passam por um processo bem rigoroso de controle de qualidade para atestar ali a qualidade tanto funcional quanto estética. Além da formatação do celular, que garante a segurança dos dados de quem utilizou o aparelho anteriormente. Nós temos muita diligência com isso, né? Então, a gente sempre que um celular vai ser retornado para nós, a gente orienta os consumidores a já formatarem ele em casa. E quem é esse consumidor? O CEO conta que são pessoas que buscam estar sempre com um celular novo e moderno, que é o caso do Matheus, que costuma trocar de aparelho todos os anos. Na hora que eu ia vender, além da dificuldade de ter que buscar alguém para vender e tudo mais, eu senti uma desvalorização muito grande. Ele explica que pagava cerca de 7 mil reais em um celular novo, mas vendia por 5. Então perdia 2 e ficava com um gasto de aproximadamente 5 mil por ano, para ter sempre um celular novinho. Mas hoje paga R$ 2.500 pela assinatura anual, ou melhor, pouco mais de R$ 200 por mês. Se a pessoa vai trocar todo ano ou a cada 2 anos, eu acho que vale muito a pena. Este especialista alerta que o aluguel não é tão vantajoso para todo o consumidor. Para aquelas pessoas, como a grande maioria da população, que compra um aparelho e fica com ele durante 2, 3, 4 anos, o aluguel não é vantajoso. Ele só é vantajoso para a pessoa física quando os períodos são curtos.
como para quem precisa de um aparelho específico para realizar uma viagem ao exterior, por exemplo. Agora, quem troca com muita frequência, realmente é possível, fazendo a conta, o aluguel se torne mais vantajoso e é possível que, pela vantagem de poder trocar se ele for avariado, então você já iria trocar de qualquer forma no prazo curto. E além disso, se ele for avariado naquele período, também você vai ter uma troca gratuita, realmente pode valer a pena. E como o aluguel de celular ainda é considerado uma prática nova, o especialista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta que antes de fazer uma assinatura, é importante pesquisar a reputação da empresa na internet, bem como os seus níveis de segurança. E também estar atento às cláusulas do contrato, para ver quais são as suas responsabilidades, quais são os ônus e os riscos você pode enfrentar ali dentro dessa relação contratual que vai perdurar por um tempo com esse fornecedor. E se estiver tudo certo, a conta fechar e a economia ainda falar mais alto, aí sim o resultado vai ser este. Só alegria, melhor coisa que eu fiz, certeza. E antes de encerrar, olha só, o maior diamante branco já leiloado voltará a ser vendido nesta semana na Suíça. Pois é, chamado de The Rock, o diamante que foi extraído e polido na África do Sul há mais de 2 décadas, será leiloado por um valor estimado de até nada mais, nada menos que 150 milhões de reais. O maior diamante branco já leiloado, o The Rock, com 228,31 quilates, vai ser colocado à venda na próxima quarta-feira em Genebra. A Christie's, tradicional casa de leilão britânica, vai ser responsável pela venda. Ter um diamante de mais de 200 quilates em qualquer venda é um verdadeiro privilégio. É perfeitamente simétrico, está estimado em 20 a 30 milhões de dólares e espero fogos de artifício na quarta-feira aqui no Four Seasons. O último recorde obtido pela Christie's por um diamante branco similar foi de 33,7 milhões de dólares em 2017, também em Genebra. Ao lado do The Rock vai estar o The Red Cross Diamond, um diamante amarelo de 205,07 quilates. Grande parte do valor da venda, estimada entre 7 e 10 milhões de dólares, vai ser doada. Esta é a terceira vez que a casa de leilões recebe lances pela gema. A primeira foi em 1918, quando o Sindicato dos Diamantes ofereceu a pedra em auxílio à Cruz Vermelha Britânica e à Ordem de São João, Real Ordem da Cavalaria do Reino Unido. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite para você.